Pastor Jaime. Uma alegria recebê-lo. Ele é pastor no Canadá, mas não fala canadense. Ele não vai falar para nós hoje não. Vai falar em quase brasileiro. Uma alegria tê-lo connosco também, por isso vamos orar, pedir a bênção de Deus pela sua palavra também que Ele vai trazer para nós. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos nesta manhã, Teu povo, Senhor. E nós queremos ouvir a Tua voz, precisamos dela, precisamos de ouvir-te a Ti, Senhor. E damos muitas graças por Tu nos amas. E eu oro que realmente venhas ao nosso encontro, enquanto cada um de nós esta palavra seja viva para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de Deus a todos. Amém. Meu nome é Jaime, eu realmente nasci no Brasil e ainda falo português. Moro no Canadá há muitos anos com minha família e eu dou graças a Deus pela oportunidade, pelo pastor de me convidar. Eu sou pastor há 31 anos e eu sei que esse momento do púlpito requer uma confiança de entregar o púlpito a alguém para ministrar a palavra de Deus, não é? Além de pastor, eu também trabalho com a Associação Billy Graham e tenho tido o privilégio de ver muitas vezes essas celebrações acontecerem. Pessoalmente, já fui pelo menos 6 ou 7 vezes intérprete do Franklin Graham ou do Will Graham e é algo maravilhoso poder presenciar ali sempre o amor de Deus sendo revelado às pessoas tão diferentes, em situações tão distintas, e o ponto que elas se aproximam de Deus e têm a esperança de receber a salvação através de Jesus Cristo. Meus irmãos, todos os anos a Associação Billy Graham recebe centenas de convites para ir em muitas cidades do mundo. Este ano já foi na Cidade do México, em Londres, em Roma, na Polônia, Estônia, eu não sei quantos lugares já aconteceu este ano. E o Porto fez um convite à Associação Billy Graham em 2018. Somente agora foi possível aceitar o convite. Então muita coisa acontece, muitas outras cidades têm esse interesse e nós receberemos aqui no Porto um privilégio, eu creio, de termos ali, não sei, 5, 6, 7, 8, 9 mil pessoas reunidas. Quem sabe 20, 30% dessas pessoas não cristãs, que não conhecem o Salvador, e numa noite, num dia de muita adoração, de muito louvor, um testemunho direto, amoroso da palavra de Deus, para trazer salvação. Essa campanha, eu sou André, eu tenho visto acontecer de maneiras maravilhosas. Comece já a orar por alguém, já, peça a Deus, Deus me dá uma pessoa, faça um contato, seja intencional no contato, no café, olha nos olhos, conversa, ama essa pessoa, convide-a para estar ali no dia 26 de abril, leve-a junto com ela, né? Você sabe que nós poderemos ajudar as igrejas com um autocarro. Se o pastor Samuel falar, nós vamos de autocarro, vamos imaginar. Então, nós queremos pagar o autocarro, a Associação Billy Graham. Imagine que o culto começa às 8 da noite, 9 da noite. Vamos imaginar que você marque, todos vamos se encontrar aqui na igreja às 6 da tarde. Imaginando. Então faz uma pizza, faz um cachorro quente, um hambúrguer, chama os amigos, já começa aqui o louvor, entra no autocarro, vão juntos celebrando. A pessoa, Deus já vai trabalhando no coração dessa pessoa. E voltar, vai um amigo, volta um irmão. Vai uma amiga, volta uma irmã. E no domingo vai estar aqui com você. E é o que nós queremos, meus irmãos. No dia seguinte, a Associação Billy Graham está fora de Portugal. A igreja precisa continuar o trabalho. Nós não plantamos igrejas, não é? Então isso é muito importante, o seu envolvimento. Muito bem, já falei bastante e eu vou parar agora de falar dessas coisas. Eu queria compartilhar com os irmãos um salmo. Salmo 63. Salmo 63. Salmo escrito por Davi. Salmo 63. São 11h34. Eu tenho... Quanto tempo? Normalmente acaba o culto meio-dia. Vou fazer o melhor que eu puder. Muito bem, vamos lá. Não sei como é o
sua relação com Deus, a sua situação familiar. Eu vi aqui o casal falando da família, a importância de nutrirmos a família. Talvez sua família esteja tudo em paz, esteja tudo bem. Eu fico muitas vezes me perguntando o que é aquilo que faz você acordar amanhã cedo, numa segunda-feira, ir trabalhar. Qual é aquele fator que te motiva a ir adiante, a enfrentar a vida e tudo que está diante de você? Eu me lembro no Brasil, quando eu era pequeno ainda, assistindo a televisão, preto e branco, uma corrida de cavalos. E aí essa corrida de cavalos, aqueles cavalos fortes, esguios e rápidos, e aqueles jockeys todos preparados em cima, e as portas, né, pequenas ali, pronto para receber o tiro e a disparada. E os cavalos iam sair correndo. Mas um cavalo, era um cavalo velho, gordo, e ele tinha as costas para baixo assim, não é? E em cima dele tinha esse homem que não era um jockey. Era uma pessoa tranquila, com um chapéu de palha, e tinha ali um cigarro na boca, tranquilo, assim. E quando deu-se o tiro de largada, todos os cavalos saíram, correndo, a velocidade tão grande que levantou uma poeira e não podia ver nada. Quando a poeira baixou, aquele cavalo velho, gordo, estava ali parado aí, não saiu junto com os outros. Então aquele homem lá em cima do cavalo, tranquilamente, tirou do bolso uma vara de pescar. Desenho animado pode, né? Pode tudo. Ele tirou aquela vara de pescar enorme, amarrou na frente da vara de pescar uma cenoura. Com calma. Amarrou, e colocou a vara de pescar em frente do cavalo. O cavalo viu aquela cenoura, e aí ele saiu correndo. E ele nunca alcançava a cenoura, né? Ele saiu correndo, passou todos os outros cavalos e ganhou a corrida. Eu sempre me pergunto, qual é a sua cenoura? Qual é aquilo que você põe diante de você e diz assim, hoje eu vou, hoje eu pego. Que te anima a levantar com vigor e vencer a vida, conquistar a vida que está diante de você. Esse dia na vida de Davi foi um dia que ele realmente se perguntou, o que é que eu tenho diante de mim? Por que eu tenho uma razão para viver? Talvez você se pergunte muitas vezes, eu não tenho uma razão, um motivo para eu estar vivo, eu estou apenas fazendo o que eu estou fazendo, porque senão eu morro, eu não tenho como sobreviver. Davi, nesse momento que escreve o Salmo 63, é um homem já perto dos seus 70 anos, talvez 65, 70 anos, já estava muito bem, estava estabilizado. Davi não experimentava guerras nesse período. Não tinha mais Golias, filisteus, os jebuseus que conquistaram por muitos anos a cidade de Salém. Já o Saul, que foi rei 40 anos antes de Davi, nunca conseguiu conquistar Salém, porque os jebuseus estavam lá, homens fortes, um exército muito forte. Mas Davi lutou contra os jebuseus, conquistou Salém, declarou que Salém seria Jerusalém. E 3.000 anos atrás fundou a cidade de Jerusalém, a cidade da paz. E talvez nesse momento Davi vivia paz. Tinha um momento de paz, não tinha guerras. Davi administrava o reinado, ele era um rei agora vivendo tranquilamente. Tanto em paz, que nesse momento Davi, ele deixa de orar tanto como orava. Aquele poeta que escrevia aqueles salmos maravilhosos, aquelas poesias encantadoras, aquele que tocava as harpas e encantava tanto com a música, aquele menino alegre, jovial, com aquele cabelo vermelho, pegando fogo como era Davi, alegre, não era mais. Era só um homem, em inglês você diz assim, ele estava bored, ele estava cheio de tédio, a palavra. Mas vivia a vida um dia atrás do outro, já não tinha. De tal maneira que ele esqueceu-se de sua família. Ele já não cuidava mais de sua família. Tinha muitos filhos, muitas mulheres. Não cuidava de sua família mais. Ele tinha um filho chamado Aminon. Era o príncipe de Israel. Aminon seria o próximo rei depois de Davi. Preparado pelo pai para ser o próximo rei de Israel. Davi ainda tinha um outro filho com uma outra esposa chamado Absalão.
A Bíblia diz que Absalão era o homem mais lindo que jamais pisou sobre a face da terra. Eu não acredito em homem bonito. Não existe isso. Homem bonito é mentira, não existe. Mas a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, eu acho que Absalão devia ser bonito mesmo. Né? Seus cabelos eram longos, encaixeados, eram tratados com azeite e ouro. Talvez pesasse mais de 2 quilos os cabelos de Absalão. Tocavam o chão. As suas vestes eram lindas e reais, a melhor que existia. Se ele entrasse aqui, todos íamos parar de fazer o que estávamos fazendo para olhar para ele. Alguém diferente entrou aqui. Era Absalão. Todos sabíamos que ele entrou. Uau! E Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, filha de Davi e a mesma mãe de Absalão. Diferente mãe de Aminon. A Bíblia diz que Aminon se apaixonou por sua meia-irmã Tamar. E ele queria muito aquela irmã como mulher para ele. Ele fez de conta que estava enfermo. Ela foi lá para cuidar do irmão e ele a violentou. E trouxe grande dor para ela. Nós temos agora um irmão que faz uma violência contra uma mulher. E temos uma mulher que sangra na alma, que dói. O texto diz que ela rasga suas vestes, ela se veste de cinzas, ela chora, entra em depressão profunda, vai para o seu quarto, se tranca para não sair mais. Dor sobre dor sobre dor. Davi não faz nada. Ele está preocupado com o seu tédio, está ocupado demais com o seu reino. Eles têm um reino para governar, em cidades e cidades, tanta coisa acontecendo. Ele não faz nada a respeito de seu filho e sua filha. Então o seu filho faz alguma coisa. Absalão, que era o irmão de Tamar, irmão do mesmo pai, da mesma mãe, ele faz justiça com as próprias mãos. Ele faz um plano e convida seu irmão para uma caça, para um dia de aventura no campo, e ali ele mata Aminon. Um pecado tomando conta de um outro pecado. Agora temos na mesma casa um pai com muitas mulheres, um filho que é estuprador, violentador, temos uma filha doente, depressiva, com dores que só ela sabe, e temos um filho assassino. Tudo debaixo do mesmo teto. Você já pensou no que é tragédia? Você já pensou no que é dor? Talvez você responda, Jaime, eu nunca pensei, eu sei o que é dor. Eu conheço essa dor. Absalão foge. Ele vai morar com o sogro. Ele fica fugitivo por 3 anos, com medo do seu pai. Depois de 3 anos, através de um dos generais de Davi, chamado Joabe. Vou pensar os nomes aqui em português. Joabe consegue trazer Absalão de volta para Jerusalém. Absalão volta, recebido pelo pai, recebe um beijo do pai. A Bíblia diz, um beijo real, de autorização. Você está autorizado a viver em Jerusalém. Mas não tem de novo aquela relação de pai e filho, já não tem mais. Absalão começa a viver em Jerusalém, pelos cantos, principalmente pelas entradas de Jerusalém, a entrada de uma cidade. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Lembra disso? O que são isso? São as entradas de uma cidade onde os juízes julgavam em nome dos reis. Ali havia os tribunais, ali se cobravam os impostos, ali as autoridades passavam. E ali em cada entrada tinha aquela mesa com juízes em nome de Davi julgando. Com os cobradores de impostos, a alfândega, tudo ali.
E as pessoas vinham até Davi, o Salmo 127 foi mencionado, né? Os filhos são como flecha. Os filhos são como flecha, porque no momento de um julgamento, os filhos iam junto com os pais. E se o pai fosse injustiçado, como flecha, os filhos defenderiam seus pais. Mas Absalão fica ao contrário, ele é uma anti-flecha. Ele fica nos portões, vendo o juiz julgar as causas. Puxa, Samuel, acabei de ver o que aconteceu. O que o juiz disse? O juiz disse que minha situação é essa. Típico do meu pai isso. Se eu fosse o rei de Israel, eu ia julgar diferente. Você ia ganhar essa causa, Samuel, se eu fosse o rei de Israel. Se eu fosse o rei de Israel, Davi não tem condição moral mais de ser um rei. Ele não pode governar a casa dele. Como é que ele vai governar um país? Eu é que tenho que ser o próximo rei. Se você estudar depois com calma, o livro de 2 Samuel, capítulos 13, 14, 15, 16, 17, 18, você vê que Absalão roubou o coração do povo. Pronto. Agora o povo amava Absalão, mais do que a Davi. E Davi não percebeu. Uma certa noite, Davi está a dormir, e um dos servos corre em direção à sua cama e o acorda. Rei, acorde! Há uma conspiração contra si. Israel deseja agora matá-lo. Porque todos os valentes de Israel estão ao lado de Absalão. Se não fugirmos agora, você amanhece morto. Há um pânico muito grande. Então, alguns homens fiéis e leais a Davi, provavelmente os mesmos que sempre foram, desde a época da caverna de Adulão, antes ainda de Davi ser rei, fugindo de Saul, esses mesmos bons e velhos 600 amigos, com mão calejada de lutar aí no campo, se aproximam de Davi e diz: Davi, Absalão roubou o coração de todo mundo, menos o nosso. Você vai fugir agora, nós vamos juntos. Então eles se levantam de madrugada, começam a fugir. O texto diz que Davi, ele sai nas portas de Jerusalém, há um grande choro por todo lado, ele mesmo sai chorando, era um chorão. Tudo ele chorava. E ele desce o vale do Quidron. Se você sai de Jerusalém, desce o vale, e à altura do vale você tem o Monte das Oliveiras. Ali é um deserto. E ele chega nesse lugar, e ali no Monte das Oliveiras, os seus soldados dizem: o que você quer, Davi? Temos 22 mil soldados correndo atrás de nós para nos matar. Nós somos só 600. Mas a gente já pegou a espada antes. Diz o que você quer, Davi. Diz o que você quer. O que é que você quer? Imagine se alguém chegasse para você e falasse assim: o que você quer? Eu sou um homem rico, forte, poderoso, influente, eu conheço muita gente, eu sou amigo do governador, eu sei... Diz aí o que você quer, qual é o seu pedido, qual seria o seu desejo? Qual seria aquela cenoura que você diz: se eu tivesse isso, amanhã cedo eu iria acordar. Amanhã cedo eu ia me levantar da cama, fazer a barba, ia viver a minha vida. Com sangue nos olhos, com a faca entre os dentes. Vem, vida, vem que eu vou viver. Não vou ficar aí cheio de tédio. O que é? Me diz. Nesta pergunta tem a resposta de Davi, o Salmo 63. Depois dessa breve introdução, os 5 minutos que lhe restam, vamos ao Salmo 63. Como a minha Bíblia é em inglês, eu vou ter que ler aqui no celular. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e ansiosamente Te busco. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Assim no santuário Te contemplo, para ver o Teu poder e a Tua glória. Porquanto a Tua benignidade é melhor do que a vida,
e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se farta como de tutano, de gordura. A minha boca te louva com alegres lábios, quando me lembro de ti no meu leito, e medito em ti nas vigílias da noite, pois tu tens sido meu auxílio, e de júbilo, de alegria canto à sombra das tuas asas. A minha alma se apega a ti, e a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem irão para as profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, servirão de pasto aos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todo que por ele jura se gloriará, porque será tapada a boca dos que falam mentira. Uau! O que você quer, Davi? E rapidamente eu vou correr aqui. Eu tenho 3 palavras para você com a letra D. Só para te ajudar didaticamente a pensar. A primeira delas é: qual é o seu desejo? Davi diz assim: Deus é o meu desejo. A minha alma te deseja ansiosamente. Palavra hebraica profunda, que tem a ver com vida e morte. Ele usa essa mesma palavra no Salmo 42. A corça, o veado, busca água. Se não beber a água, ele morre de sede. Deus, se eu não beber do Senhor, a minha carne está seca. Não sei se você já esteve no deserto, num lugar muito quente, sem água, que a terra seca. Assim, eu estive uma vez no Senegal e eu vi isso e fiquei impressionado. Aquela terra seca, rachada, sem água. Davi diz: se eu não comer de ti, se eu não beber do Senhor, eu morro. É isso que eu preciso. Eu não preciso do meu trono em Jerusalém. Eu não preciso do meu filho, Absalão. Eu não preciso das minhas esposas. Eu não preciso do status e do dinheiro e do conforto que eu tinha antes. O que eu preciso é o Senhor. A minha alma não come sexo, a minha alma não come lasanha, bacalhau, a minha alma não come dinheiro, status, trabalho. A minha alma se alimenta de Deus. E é isso que eu tenho que dar para a minha alma. De que adianta eu ir no ginásio, não sei como chama aqui, ginásio, e fazer muito exercício, ficar fortão, não adianta, de que adianta eu comer a melhor comida, com todas as proteínas e vitaminas, mas a minha alma está definhando. Estou sem sentido na vida, não tem razão de eu viver. De que adianta? Meu corpo vai embora. Um dia ou outro eu não vou ter mais essa juventude, vou definhar. Eu preciso de alguma coisa eterna. A alma se alimenta da eternidade, vai dizer Salomão em capítulo 3 de Eclesiastes. Essa eternidade que Deus colocou dentro de nós. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Quem come de mim, quem bebe de mim, é isso. Sim. Meus irmãos, o cristianismo é alguma coisa tão íntima. Tão profunda, muito mais do que uma religiosidade ou decorar coisas, é muito mais do que isso, é algo profundo com Jesus. Jesus diz assim em João capítulo 8, quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Você já pensou nisso? Jesus está se oferecendo, você tem que comer da minha carne, você tem que participar de mim. Eu tenho que entrar dentro de você com as minhas proteínas e vitaminas e fazer parte dos seus ossos. Fazer parte das suas células, fazer parte da sua pele. Eu tenho que ser um com você. Glória a Deus. Porque você é aquilo que você come. Você se alimenta todos os dias na televisão, na internet. É isso que você vai ser. Você abre a boca e você só fala de política, de futebol, de bacalhau. Porque não tem uma outra coisa que entra dentro de você. Como é encontrar com alguém que tem tanta fome de Deus, sede de Deus, constante, que é natural da pessoa falar de Deus, viver Deus. Fala com os olhos, fala com um sorriso, porque isso exala dele, está dentro dele, sai dele. Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz: se você santificar a Cristo como Senhor, lembra disso? A palavra santificar, no grego, significa separar para uso exclusivo. Um médico vai fazer uma cirurgia, ele pega um bisturi e ele corta. Aquele bisturi, ele é separado para aquele corte. Usou, descarta.
Pedro diz, se você separar o seu coração para uso exclusivo de Deus, ele diz, prepare-se para responder com mansidão todo aquele que vier vos perguntar qual é a razão da esperança que há em vós. Que o evangelismo, então, na realidade, alguém tinha que chegar para você e falar assim, por que está o mundo caindo ao seu redor? Por que você está sem emprego? Por que você está enfrentando um câncer? Por que o seu casamento não está lá muito bom? Por que essa luta que você enfrenta diária? Mas como é que é isso nos seus olhos? Como é que é isso na sua voz, essa paz, essa alegria? De onde é isso? É porque tem um outro alimento. Tem uma outra comida. Glória a Deus. O Charles Spurgeon, ele falava assim a respeito, você já leu talvez O Peregrino, do John Bunyan, 1600 e alguma coisa. Mas o Charles Spurgeon, ele fala a respeito do John Bunyan, ele diz assim que o John Bunyan tinha um sangue biblíneo. Espero que a tradução esteja boa. Biblíneo. Ele diz assim, se você o furasse, onde você furava, ao invés de sair sangue, ia sair Bíblia. Eu acho isso lindo. Eu já podia parar aqui. Davi diz, eu tenho fome, meu desejo é Deus. Eu desejo a Deus. Eu sou obcecado por Deus. O apóstolo Paulo diz lá, quanto a mim, o que importa é que eu complete a minha carreira. Eu tenho uma obsessão. Paulo diz assim, já não sou eu quem vive. Eu não vivo mais, Paulo diz. Eu estou morto, eu já morri, meu irmão. Isso aqui daqui é só o que sobrou, mas na realidade é Jesus que vive em mim. Paulo diz. Philip Yancey conta uma história interessante. Ele diz que quando Paulo estava preso a segunda vez em Roma, duas prisões, a segunda vez, que foi a pior, e ele acabou sendo decapitado. Naquele dia, quando aquele soldado vai naquele buraco, se você já esteve em Roma, e ele é retirado de lá, Paulo, e ele diz assim, velhinho, hoje eu vou tirar a sua vida. Vamos ali para fora da cidade. Ele era um cidadão romano, não podia morrer dentro de Roma, tinha que ser decapitado fora dos muros de Roma. Então ele diz assim, meu senhor, hoje eu vou tirar a sua vida. E Paulo responde, não, eu já morri faz 30 anos. E não sou eu que vivo. Cristo vive em mim. Meus irmãos, se essa capacidade de compreendermos isso pode mudar completamente a nossa vida. Muda a nossa adoração, o nosso louvor. Eu digo lá na igreja que eu sou pastor no Canadá, eu peço a Deus um dia que o líder de louvor não precise mais dizer assim, vamos colocar de pé. Vamos cantar. Não! O povo já entra cantando. Porque é alguma coisa diferente. Eu tenho que ir adiante. O pastor falou que vai me chamar para almoço hoje. Então eu preciso correr. Vocês me perdoem, eu tenho que pular tanta coisa, tá? Eu não vou conseguir. Deus é o meu desejo. Mas tem alguma coisa a mais, ele diz. Deus é minha defesa. Veja, Davi diz assim, eu vou te louvar enquanto eu viver. Em seu nome eu levanto as minhas mãos. Eu estou tão apaixonado pelo Senhor que a minha boca, ela vive cheia de canções ao Senhor. O meu lábio, ele vive cheio de música para Deus, de louvores a Deus. Ele diz assim no versículo 6, quando eu vou me deitar, eu só fico pensando no Senhor, eu não consigo dormir. Eu fico pensando em Deus, em planos para Deus, em ideias, em sugestões, em diálogos. Eu fico pensando no dia que eu não precisar de fé mais. Porque a fé, ela substitui a realidade. Eu não preciso de fé para acreditar que você existe. Eu estou te vendo. Eu preciso de fé para acreditar que Deus existe. Mas um dia, com os nossos próprios olhos, veremos a Jesus. Veremos a face daquele que nos amou na cruz. Não precisará fé mais. Você vai vê-lo. Seus olhos lindos repousarão sobre você. E você verá o próprio Senhor. E você vai para a cama pensando nisso. Como um jovem fica abobado quando se apaixona, não é?
Os gregos diziam que eros, o amor, a paixão, ela é nada mais é do que uma doença. Você perde o equilíbrio da vida, a razão, você faz bobeira, né? Mas aí você vai para a cama e não consegue dormir, fica pensando nela ou nele, fica pensando, imagina você assim, genuinamente. Davi diz, eu me lembro de ti nas vigílias da noite, na cama, quando eu vou me deitar. Como serão os olhos de Jesus? Como será a face daquele que viu a minha dor, que viu o meu pecado e veio ao meu socorro? Sim, Senhor, é verdade. Como será a mão daquele que foi pregado na cruz por mim? Sim, Senhor. O John Stott diz que é interessante que Jesus mostrou suas mãos a Tomé, depois de ter sido glorificado. Significa que ele está hoje na glória, ainda com as mãos perfuradas. Sim. Como é que será? Será que descobrimos um prazer melhor, um desejo melhor? Davi diz assim, versículo 7, o Senhor é meu auxílio. E eu canto, na realidade, quando eu te louvo porque eu estou debaixo das tuas asas. Sabe a galinha com os pintainhos? É meu. É minha. Maior é aquele que está em nós do que quem está no mundo. Ele que me guarda. Davi diz, guarda a minha entrada, guarda a minha saída. Aquele que vai adiante de mim, sobre mim, por debaixo de mim, a rocha onde eu piso, é o próprio Senhor. Obrigado. Davi diz, eu canto. Sabe por que eu canto? Apesar do mundo estar de cabeça para baixo, apesar da loucura que nós vemos aí, sabe por que eu canto? Sabe por quê? Apesar da dor que fazem contra mim, eu canto porque eu estou sob as tuas asas. Obrigado. O Senhor é minha defesa. Ele não é apenas meu desejo, mas Ele é minha defesa. E quanto mais poderíamos falar sobre isso? Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pense nisso. O Senhor, Elohim, ele diz lá, Elohim, o Senhor Deus, Ele é meu. Dá licença? Ele é meu. É meu, minha possessão. Ele é meu e Ele é meu pastor. É Ele que me guarda. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem. Esse é o bom pastor que me pastoreia. Ele me pastoreia na vida, me leva às águas tranquilas, me leva aos pastos verdejantes, e o dia que chegar o dia da minha morte, Ele que já morreu antes de mim e já descobriu o caminho da ressurreição, é Ele que diz o texto, caminha comigo na sombra da morte, dizendo, pode vir, calma, tranquilo, vem comigo, eu sei exatamente onde isso vai dar. Obrigado, Senhor. Eu sei o resultado disso. Vem comigo. Esse é que me pastoreia, eu estou em paz. Então Deus é o meu desejo, Davi diz. Você quer o trono de volta, Davi? Você quer que a gente vá lá e mate todos os 22 mil soldados? Façamos justiça? O que você quer, Davi? Eu quero é Deus. Porque Ele é o meu desejo. E é Ele que me protege. É Ele que me defende. Finalmente, rapidamente, o texto diz que não apenas Deus é o meu desejo, defesa, mas Ele é o meu deleite, porque eu tenho prazer nisso. Assim como gordura, ele diz, e o tutano. E eu canto com alegria. O cristianismo, ele precisa ser contagiante. C.S. Lewis, ele diz isso. O C.S. Lewis, talvez você já conheça, claro, um escritor irlandês que morava na Inglaterra. E ele disse assim que o cristianismo ele deveria ser contagiante. Porque ele é tão gostoso de ser vivido que alguém diz para você, puxa, eu quero isso também. E às vezes a gente vive o cristianismo ao contrário. O cristianismo tem tantas regras, tantos nãos e faças, que a gente vive assim, olha.
Talvez você já ouviu falar do Max Lucado. É um pastor no Texas, nos Estados Unidos, mas, sabe, ele foi missionário no Brasil 5 anos. E ele conheceu no Brasil, muito no Rio de Janeiro, ele conheceu a vida do carnaval. E ele escreve no livro dele, do Max Lucado, ele diz o seguinte, que ele observou como, num domingo de carnaval, aquelas pessoas saem de suas casas para ir para... Esqueci o nome. Para sambar, mas num lugar específico. Sambódromo. Eles vão para o sambódromo. E o Lucado diz assim, com todo respeito, ele diz assim, eles estão indo para o inferno. Mas eles vão numa alegria como se estivessem indo para o céu. Olha para eles. Olha o tamanho do sorriso naquela boca deles. Você já viu? Aí ele diz mais, ele diz assim, mas o cristão, num domingo de manhã, ele vai para a igreja como se estivesse indo para o inferno. Tira os adolescentes, que a adolescência é um momento difícil na vida, mas... tem que acordar e ir para a igreja, meu Deus do céu. Lá vem ele, mandando eu ficar de pé de novo para cantar. Ele não vê que eu estou cansado. Vou lavar o pastor de novo, com aquele sermão que nunca acaba. Mas tá bom, Deus, o senhor falou, eu faço. Aí Deus diz para você assim, não faça isso, o que quer que seja. E você diz assim, tá bom, Deus, eu não vou fazer mais bem que eu queria. Ou Deus diz para você o contrário, Deus diz assim, eu quero que você faça isso. Eu quero que você vá lá e perdoe aquela pessoa, dê um beijo nela. E você diz, Deus, eu não quero. Mas eu falou, eu vou. Mas que eu não quero, eu não quero. Agora que legal que seria se Deus falasse para você assim, que você tem que perdoar o pastor. Pastor, eu vim te perdoar, porque... Imagina a leveza de um cristianismo, de uma alegria obediente, de uma obediência alegre. Falta-nos isso muitas vezes. Porque o mundo, Mahatma Gandhi dizia isso. Mahatma Gandhi leu o Evangelho de Mateus inteiro. Quase decorou. E ele diz, eu estou encantado com o seu Cristo, mas eu não consigo ver Cristo nos cristãos. Então precisamos assumir essa responsabilidade, meus irmãos. Porque ou esse Cristo vive, porque eu me alimento dele, eu bebo dele, eu como dele, e ele exala de mim. E é natural. É natural. Ele vai sair de você, porque você só vai dar aquilo que você tem. Lembra Pedro e João na porta formosa em Jerusalém, quando aquele homem mendigo pede esmola? Me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. E Pedro diz assim, eu realmente não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Mas Pedro deu o que ele tinha. E você vai dar ao mundo? O que é que você lê? O que é que você assiste todos os dias? O que é que você põe dentro de você? O que é que você alimenta a sua alma? É isso que você vai dar para o mundo. Aí não tem esse contágio. Então Deus, para Davi, ele era o desejo, ele era o deleite, ele era a defesa. Ele termina dizendo assim, o rei se alegrará em ti. Que rei é esse? Não era o rei Jesus. E nem era o rei Absalão, que era filho dele. O rei era o próprio Davi. Davi tinha um relacionamento com Deus. Apesar de estar um pouco amortecido, ele tinha um relacionamento com Deus. Davi sabia que havia uma promessa sobre ele. Que ele seria rei de Israel. As longas aventuras de Davi com Deus, que são as mesmas longas aventuras que eu e você podemos ter aqui. Amém. É alguma coisa? Nem capa. Essas aventuras trouxeram uma garantia ao Davi. Eu sou o rei de Israel. E não foi eu que me fiz rei de Israel. Não foi eu que me coloquei lá. Foi Deus que disse que eu sou rei de Israel. Obrigado, Senhor. E mais, ele disse ainda que de mim nasceria um rei eterno, lá na frente. Então, o que eu vou fazer? Vou perder o sono?
Vou ficar ansioso? Vou ficar em depressão? Ou eu vou cantar de alegria na presença do Senhor? Os soldados chegam para ele e dizem assim: meu rei, nós sempre lutamos muitas batalhas e você sempre foi junto conosco. Nós vamos voltar, nós vamos enfrentar o exército de Absalão, mas dessa vez você não vai conosco. Eles dizem isso para Davi. Ele sabia que dessa vez ele ia lutar contra o próprio filho. Eles queriam preservá-lo. E diz: você não vai conosco. Então Davi diz assim para eles: vão, mas poupem o meu filho. Ele é o meu filho. Poupem o meu filho. A batalha é difícil, é uma das mais sangrentas registradas na Bíblia. O lugar era difícil porque havia muitas árvores e um pântano em um certo lugar. E ali muitas pessoas morrem. Absalão, ele estava cavalgando e aquele lindo cabelo de Absalão, ele enrosca no galho de uma árvore e ele fica pendurado naquela árvore. E um dos soldados, vendo a oportunidade, toma um dardo e atira contra o peito de Absalão e o mata. O texto é muito dramático. Mas um tempo depois, Davi está no alto da colina esperando uma resposta. E ele vê aquele jovem correndo em direção a Davi. São dois jovens na realidade, um passa o outro, não vou entrar em detalhes. Mas aquele jovem chega, Davi se enche de esperança. E quando aquele mensageiro chega, a pergunta de Davi não é: acabou a guerra? A pergunta de Davi não é quem ganhou a guerra? A pergunta de Davi é: e o jovem Absalão? E o meu filho? Fala do meu filho, é isso só que eu quero. Davi volta, antes de voltar a ser rei, ele voltou a ser pai. Ele se preocupou com seu filho, amou seu filho. E ele tinha um desejo agora pelo seu filho, de ver seu filho preservado. Ele voltou a ser humano. Ele se desembruteceu de ser rei e governar uma nação que havia esquecido de ser pai. Tarde demais, de certa maneira. Mas ele se recuperou a oração, voltou a orar. Está aí o Salmo 63. E ele voltou a ser pai. O jovem diz assim: o seu filho está morto. Davi chora lamentavelmente. O texto diz que ele chora tão alto, que alguns dos soldados têm que chegar para Davi e falar assim: rei, pare de chorar, você está passando vergonha. Tanto que ele chorava por causa da morte. E talvez o versículo mais triste de toda a Bíblia, quando Davi, aos gritos, diz o texto, ele diz: Absalão, 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 meu filho. Ah, se eu pudesse ter morrido em seu lugar, eu teria morrido. É o que Davi diz. Olha a força desse versículo. Meus irmãos, minhas irmãs, 1000 anos depois, um outro rei, 1000 anos depois de Davi, um outro rei, o rei eterno, o rei imortal, invisível, mas real, 1000 anos depois, ele passa pelos mesmos portões de Jerusalém, desce o mesmo vale de Quidron, e ele sobe o Monte das Oliveiras, e ali ele faz uma oração, e ele faz aquilo que Davi não pôde fazer. Davi não pôde morrer no lugar de Absalão, mas Jesus pôde morrer no seu lugar, no meu lugar, para que a gente não morra. E que vitória maravilhosa é essa? Temos um rei que morreu por nós, para que pudéssemos herdar o reino dele. Glória a Deus. Isso é só Jesus, ninguém mais. Obrigado, Senhor.